A ideia de privatização era trazer a melhoria dos serviços, concorrência para o setor e diminuição dos preços. Era trazer qualidade para os diversos serviços e também ter acesso a bens e serviços que até então não tinham. O Brasil sentia a necessidade de se privatizar para se integrar à globalização que exigia a abertura do mercado para a importação de produtos e o fim do monopólio estatal. Quem iniciou os processos de privatização no Brasil foram os presidentes Fernandos, o Fernando Henrique Cardoso e o Fernando Collor. Eles acreditavam que as empresas estatais eram como elefantes gordos que impediam o desenvolvimento do Brasil. Então resolveram privatizá-las para investir nas escolas, na saúde, na segurança, na moradia, no saneamento básico, enfim, nas bases para a sobrevivência do cidadão. Era uma propaganda de que o Estado era um elefante pesado, perdulário, ineficiente, que gastava muito dinheiro, e a ideia era de que o mercado tinha solução para tudo. Já foi importante uma forte presença do Estado na economia. Só que o Estado engordou muito em áreas não prioritárias para você, cidadão. Ficou pesado. Com a desestatização, o Estado vai investir pesado em saúde, educação, habitação, saneamento e segurança. Um Estado pesado incomoda muita gente. Incomoda mesmo. Governo do Brasil, a prioridade é o cidadão. Ao longo dos anos 1990, o apoio da mídia às privatizações foi total, repercutindo e massificando o discurso neoliberal. Desestatização, porque o Brasil não pode ficar para trás. Porém, os resultados esperados não foram obtidos. A nossa saúde, que é beneficiada pelo programa SUS, Sistema Único de Saúde, considerado um dos maiores no mundo, não tem boa qualidade, mesmo tendo 70% de seus funcionários terceirizados, e se encontra no 72º lugar do ranking mundial. Em 2 anos, foram fechados 11 mil leitos públicos e criados 8 mil e poucos leitos privados. A implementação do SUS foi muito incipiente, o subfinanciamento, a não realização de concurso público, a precarização do trabalho, a terceirização, enfim, o abandono da bandeira da reforma sanitária. A situação da educação brasileira é inaceitável. Cerca de 5 milhões de brasileiros não sabem ler nem escrever. Isso que as empresas privadas com altas tecnologias conseguiriam alfabetizar essas pessoas em apenas 60 aulas. Mas, como isso não gera lucro, não é importante para esse setor. A privatização do sistema elétrico brasileiro, que tinha como objetivo manter a qualidade e os preços baixos, não aconteceu. Após a privatização, os preços subiram absurdamente e as ameaças de apagões eram constantes. A Petrobras, a maior empresa estatal brasileira, que tem centros de pesquisa e tecnologia que são somente realizados aqui em solo brasileiro
que é pioneira em extração de petróleo em milhares de metros abaixo do mar, a famosa pré-sal, teve, na época de Fernando Collor, 40% de suas ações privatizadas. Ou seja, 40% de lucro que poderia ser usado aqui no Brasil, levado para outros países. A cidade é engolida pelo lucro, pelo acúmulo de capital. A localização é decidida pelo preço que cada terreno vale. Há uma disputa absurda por áreas das cidades, mas os pobres ficam de fora. E quando aparece dinheiro, os capitais tomam conta das cidades. Todo cidadão tem direito à moradia. A cidade é para todos. É necessária iluminação pública, escola perto, hospitais perto, oportunidades de emprego e de aprendizagem, mas isso é só no papel. Porque no mundo capital, o que vale é o valor, é o lucro. O Brasil, com sua privatização, no intuito de entrar no comércio exterior, se globalizar, exportar, importar, trazer tecnologias, acabou vendendo a alma do brasileiro, a terra, a água, o ar, isso mesmo, até o ar. Com a grande extensão de verde da nossa mata amazônica, os hectares foram transformados em oxigênio e o oxigênio transformado em dinheiro, dólar, e vendido na bolsa de valor como ações. Isso foi vendido para empresas que poluem. Infelizmente, nos últimos anos, os bens naturais da terra, da água, das florestas, estão sofrendo uma ofensiva do capital internacional, que inclusive para se proteger da crise no hemisfério norte de 2008, correu aqui para o Brasil para se transformar em patrimônio e escapar da crise. E se preparar para um novo ciclo de expansão do capital, para então eles se apropriarem da renda extraordinária que os bens da terra sempre geram para os capitalistas. Então, nos últimos 2, 3 anos, pelo que passou pelo Banco Central, mais de 200 bilhões de dólares de capital financeiro especulativo veio ao Brasil e se transformou em terra, em usina de etanol, em usina hidrelétrica e, inclusive, se apropriando da atmosfera, que eles fazem esses cálculos agora de quanto oxigênio cada hectare de floresta tropical emite na atmosfera, transformam isso num título e vendem nas bolsas da Europa como crédito de carbono para as empresas que emitem muito carbono nas indústrias poluidoras. Distopia. Lugar ou estado imaginário em que se vive em condições de extrema opressão, desespero ou privação. Assim, alguns traços característicos da sociedade distópica são poder político totalitário mantido por uma minoria, privação extrema e desespero de um povo que tende a se tornar corruptível. Utopia é qualquer descrição imaginativa de uma sociedade ideal, fundamentada em leis justas e em instituições político-econômicas, verdadeiramente comprometidas com o bem-estar da coletividade, ou seja, uma sociedade onde todos os cidadãos têm seus direitos concretizados e todas as leis são cumpridas por todos. Portanto, uma sociedade inalcançável.